Então, vamos lá. Área de superfície. Depois de ter entendido como a gente forma a parametrização de uma superfície, passar da sua equação cartesiana para a equação paramétrica, a gente pode agora começar a calcular a área das superfícies. Então, se fosse um plano, seria simples a gente calcular. A gente delimita o plano e calcula ali base vezes altura, a gente tem a área fácil, de forma fácil. Mas a gente vai trabalhar agora como? Com superfícies que não são planos. Por exemplo, elipsoides, melhor dizendo, paraboloides, cilindros, cones, esferas, que não são planos, não são figuras planas. É mais complicado de a gente calcular a área. Okay? Então, basicamente é o seguinte, qual que é essa ideia? Essa ideia aqui, esse gráfico da esquerda, é basicamente como se estivesse olhando a nossa curva, aqui não, curva não, desculpa, a nossa superfície de cima. Vejam, o eixo Z está aqui em cima. A gente está delimitando para calcular a área da superfície dentro dessa região K fechada aqui. Obviamente que a gente vai projetar, né, essa região aqui, e a gente quer saber qual é a área que essa figura plana forma em cima da nossa superfície, ok? E por que a gente precisava diretamente da parametrização de superfícies? Porque a gente vai precisar aqui, ó, como a gente calcula a área de uma superfície sigma dentro de uma região K. É a norma, ou seja, o comprimento do produto vetorial das derivadas da sigma, derivada em U, vetorial derivada em V. Então, a gente precisava determinar a sigma para poder calcular a derivada da sigma em relação a U e a derivada da sigma em relação a V, para depois calcular o produto vetorial. Com o resultado, o produto vetorial vai gerar um vetor, calcular o comprimento desse vetor para poder calcular a integral. E aí sim, nessa integral, a gente chega na área. Então, vejam que é mais ou menos parecido com a integral de linha, que a gente tinha vários passos até chegar na integral. Aqui a gente tem que, primeiro, parametrizar, se já não for parametrizar, a gente tem que parametrizar a superfície. Segundo, calcular as derivadas, uma derivada da superfície, da equação de superfície em relação a U, uma derivada da equação de superfície em relação a V. Depois disso, calcular o produto vetorial dessas derivadas. Depois ainda calcular o comprimento, que é a norma, ou o módulo desse vetor final. E aí sim ir para a integral dupla. Então, um conjunto de passos meio longo, né? Parametrizar o primeiro passo. Segundo, calcular as derivadas. Terceiro, calcular o produto vetorial. Quarto, calcular o comprimento, norma ou módulo. E, por quinto e último, a integral dupla. Então, são 5 passos ao todo para resolver, para calcular a área de uma superfície dentro, né, delimitada pelo conjunto K aqui, ok? Então, vamos lá. Começar com um exemplo meio óbvio, que a gente fica muito mais simples, a gente ficar só analisando essa equação, essa é a nossa equação que vai utilizar, mas é melhor a gente desenvolver ela para tentar entender como a gente precisa trabalhar. Então, um exemplo aqui, calcule a área da superfície sigma dada a seguir dentro do conjunto K. Então, a nossa superfície, ela já é definida, ela não precisa ser parametrizada, já foi parametrizada. Então, um passo a menos que a gente precisa desenvolver. Então, sigma de U e V é igual a U quadrado mais V quadrado. Esse aqui é um paraboloide, certo? É um paraboloide, isso aqui. Ele é um paraboloide com o vértice desse paraboloide no 0, 0. Então, ele começa a abrir como se fosse uma concha de pegar feijão, se for assim, apoiada no 0, 0 ali, beleza? A base aqui, que é o nosso conjunto K, delimita, né, em tese seria o nosso domínio, é uma circunferência de raio 4. Então, U quadrado mais V quadrado menor ou igual a 4. Então, ele está calculando, basicamente, a área desse paraboloide, certo? Só que delimitado. Se a gente olhar de cima, assim, a gente está delimitando ele em x quadrado. No nosso caso é U e V, né? Mas que ele só aceita x e y. Mais y ao quadrado, certo? Menor ou igual a 4. Opa, foi no lugar errado. Menor igual a 4. Então, basicamente, tem que descer para aproximar. Aí, ficou certinho. É esse o paraboloide que a gente está calculando a área, só a área da superfície lateral, que na verdade é a área da superfície total, certo? Exatamente aqui, se a gente passar um cilindro aqui, vai cortar esse paraboloide,
Beleza? Exatamente toda essa parte roxa que a gente vai calcular agora. Então, esse é o nosso, a gente vai calcular, então, a área desse paraboloide, certo? Que é dado por essa equação aqui. A única mudança que tem que ser feita lá no GeoGebra é que ele não aceita as variáveis u e v, tem que ser x e y. Mas é só trocar, né? O x igual a u, y igual a v, igual a gente já tinha feito na parametrização. Então, o que a gente precisa? Primeira coisa, antes mesmo de começar a pensar em trabalhar com coordenadas polares. Por que coordenadas polares? Porque aqui a gente tem uma circunferência de base. E sempre que a gente calcula a integral em cima de circunferência, a gente prefere passar para coordenadas polares, que é muito mais simples de ser calculado. Então, a primeira coisa é o quê? Pegar e calcular as derivadas da sigma. Então, derivada da sigma em relação a u vai ficar sendo derivada de u em relação a u, 1. Derivada de v em relação a u, 0. Derivada de u quadrado mais v quadrado em relação a u, 2u. Beleza? Derivada de v quadrado em relação a u é 0. Ok? Agora, a derivada da sigma em relação a v. Derivada de sigma em relação a v fica sendo derivada do u em relação a v, 0. Derivada do v em relação a v, 1. Derivada de u quadrado mais v quadrado em relação a v, 2v apenas. Calculamos as derivadas. Próximo passo, calcular o produto vetorial das duas derivadas, desse vetor e desse vetor. Está aqui. Produto vetorial da derivada da sigma em relação a u vezes derivada da sigma em relação a v. Lembrando que a equação do produto vetorial, a primeira linha é IJK, segunda linha é esse vetor aqui, o primeiro o vetor da esquerda e a terceira linha é o vetor da direita. Então, na segunda linha, 1, 0, 2u. Na terceira linha, 0, 1, 2v. Ok? Então, fazendo aqui o produto, i vezes 0 vezes 2v, está aqui, mais j vezes 2u vezes 0, está aqui, mais k vezes 1 vezes 1, está aqui, 1 vezes 1 vezes k. Esse primeiro já anulou, esse segundo já anulou, só sobrou esse aqui. Menos que a volta. 0 vezes k, está aqui, já anulou também. 1 vezes 2u vezes i, está aqui, ó, 1, 2ui, esse aqui. E 2v vezes 1 vezes j, 2v, 1j. Okay? Só que esses dois últimos, esse e esse, vão trocar de sinal, porque tem um menos aqui na frente. Então, quanto deu esse produto vetorial? Menos 2ui, menos 2vj, mais k. Beleza? Passando lá para cima, a gente pode escrever aqui, que é uma forma mais fácil de trabalhar, a escrita na forma vetorial. Menos 2u, menos 2v, 1. Beleza? Próximo passo é calcular o comprimento desse vetor, que é a norma do produto vetorial. Lembrando, comprimento de um vetor, raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado com o sinal, mais a segunda coordenada ao quadrado com o sinal, mais a terceira coordenada ao quadrado com o sinal. Então, por isso está aqui, ó, raiz quadrada de menos 2u ao quadrado, mais menos 2v ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Desenvolvendo aqui vai dar 4u quadrado, mais 4v quadrado, mais 1. Como tem 4 no primeiro e 4 no segundo, eu posso colocar em evidência o 4. Então, ficou assim, ó, 4 em evidência, 4 multiplica u quadrado mais v quadrado. Beleza? Agora sim, como lá no começo o nosso K é um círculo, a gente vai passar para coordenadas polares. Lembrando, coordenadas polares tranquilo, né? O U a gente chama de R cosseno de θ e o V R seno de θ. Quando a gente faz essa mudança padrão, a gente já tira direto que du dv é igual a R dr dθ. Isso é lá do cálculo 2. Ok? Além disso, como o K é um círculo completo, então o θ varia de 0 a 2π, e ele tem raio 2, então o raio varia de 0 a 2. Ok? Só para analisar, a gente vai ter que substituir aqui dentro. Quanto será que dá isso aqui? Então, vamos calcular quanto que dá u quadrado mais v quadrado, com essas novas coordenadas, as coordenadas polares. Então, u quadrado mais v quadrado fica sendo r cosseno de θ ao quadrado. Como está multiplicando, tem que levar o primeiro ao quadrado vezes o segundo ao quadrado. Mas r seno de θ também ao quadrado. Então, desenvolvendo isso aqui, vai ficar r quadrado cosseno ao quadrado de θ, mais r quadrado seno ao quadrado de θ. Como tem r quadrado no primeiro e tem r quadrado no segundo, fica sendo r quadrado cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado, faltou um θ aqui, mas é mais seno ao quadrado de θ também. Cosseno ao quadrado do θ mais seno ao quadrado do mesmo θ dá quanto? Primeira propriedade fundamental da trigonometria, 1. Então, a gente tem que
U quadrado mais V quadrado exatamente igual a R quadrado. Então, aqui vai ficar 4R ao quadrado mais 1 dentro da raiz. Aqui, ó. Raiz quadrada de 4U quadrado mais V quadrado mais 1 é igual a raiz quadrada de 4R quadrado mais 1. Então, já podemos substituir. O comprimento do produto vetorial é raiz quadrada de 4R quadrado mais 1. Du dv a gente vai substituir por R dr dθ. E o K tem as seguintes variações. O R varia de 0 a 2 e o θ de 0 a 2π. Vamos calcular só essa integral de dentro aqui, ó. Só essa parte de dentro até o dr. Tá aqui, ó. Integral de 0 a 2 de raiz quadrada de 4R quadrado mais 1 vezes R dr. Por sorte, esse R vai nos salvar. Esse R aqui fora. Se não existisse esse R, a gente tinha que fazer uma mudança de coordenadas para as funções trigonométricas. Mais uma ainda. Aqui não, aqui vai fazer uma mudança de variável simples, lá do cálculo 1. Beleza? Qual é a mudança que a gente vai efetuar? 4R quadrado mais 1, a gente vai chamar de W. Só para mudar de nome mesmo. 4R quadrado mais 1 igual a W. Deriva os dois lados em relação a R. Derivada de 4R quadrado, desce o 2 multiplicando, fica 8R. Derivada de W, eu não sei quanto dá, então vou escrever dW dividido por dr. Ok? O dr está dividindo, passa multiplicando. Então vai ficar 8R dr igual a dW. Só que vejam aqui, a gente não tem 8 R's, a gente tem só um R dr. Então esse 8 está sobrando, passa dividindo no dW, por isso ficou R dr é igual a dW sobre 8. Esse R dr vai virar dW sobre 8. Substituindo, então, aqui dentro da raiz por W e aqui por dW sobre 8, a gente tem o seguinte, a integral da raiz quadrada de 4R quadrado mais 1 vezes R dr fica sendo a integral aqui dentro virou só W, integral de raiz quadrada de W, vezes dW sobre 8, que entrou no lugar desse R dr. Ok? Então, o 1 sobre 8 já joguei para fora da integral. E o raiz quadrada de W, eu escrevi de uma forma diferente, como potência. Raiz quadrada é a mesma coisa que elevar a meio. Porque assim a gente sabe calcular a integral. Integral de W elevado a N é W elevado a N mais 1, dividido por N, que é nesse caso meio, mais 1. Então tá aí, ó. Repetindo, essa integral aqui vai ficar 1/8 de W elevado meio mais 1, dá 3 meios. Dividido por meio mais 1, 3 meios também. Por que que virou esse 12? É só fazer a multiplicação. Lembrando que aqui é uma multiplicação. Na multiplicação é direto, tá? Na soma tem que tirar mínimo das frações. 8 vezes 3, 24, por 2, 12. Por isso que deu esse 12 aqui. Vezes W elevado a 3 meios. Próximo passo agora, substituir. Aqui está em R. Não dá para continuar em W, tem que voltar para R. Então, esse W volta a ser 4R quadrado mais 1. Então, tá aqui, ó. 1/12 de 4R quadrado mais 1 elevado a 3 meios. Só substituir no lugar desse W o 4R quadrado, que era o valor dele. Ok? Próximo passo, volta lá naquela integral original. Eu só voltei com ela aqui, ó. Substitui no limite superior menos o limite inferior. Substituir no limite superior vai dar o seguinte. Lembrando que aqui, ó, 3 meios é pegar o que está dentro da raiz e elevar ao cubo. Colocar 2. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 4, 16. 16 mais 1, 17. Então, no limite superior fica a raiz quadrada de 17 elevado ao cubo, que fica 17 raiz quadrada de 17. Porque 17 ao cubo é 17 ao quadrado vezes 17. Dentro da raiz fica raiz de 17 ao quadrado vezes 17. Esse quadrado sai para fora da raiz, por isso que ficou 17 raiz de 17. Quando substitui zero, vai dar 4 vezes 0 ao quadrado, 0, vezes 4, 0, mais 1. Por isso que ficou a raiz quadrada de 1 ao cubo, 1. Por isso que ficou esse 1 aqui fora. Ainda não acabou. Beleza? Tem que calcular agora a integral de θ. Aqui não tem θ. Tudo isso aqui é número constante. Dá para jogar para fora da integral. E fica só o quê? 1 sobre 12 vezes raiz de 17, raiz de 17, menos 1, vezes a integral de dθ. A integral de dθ tá aqui, ó, θ. Variando da onde? 0 a 2π. No limite inferior, se eu colocar 0, vai zerar tudo. Então nem precisa substituir. Só substituir no limite superior. Então dá
1 dozeavos, que multiplica 17 vezes raiz de 17, menos 1, vezes 2π. Esse 2 corta com 12, por isso ficou π sobre 6, que multiplica 17 raiz de 17, menos 1. Então, a área daquele paraboloide lá é igual a π sobre 6, que multiplica 17 raiz de 17, menos 1. 2. Calcule a área da superfície a seguir nos conjuntos dados. Na verdade, no conjunto dado aqui. Então, nossa superfície é sigma de UV é igual a UV 1 menos U. U maior que zero, aqui já é a base ao nosso domínio, a gente vai integrar. Então, U maior que zero, V maior que zero e U mais V menor ou igual a 1. Então, esse é o nosso K. Esse triângulo é o nosso K. Falei que o triângulo ia voltar. Beleza? Esse é o nosso K. Vamos desenhar qual é essa superfície aqui, para a gente ver onde que a gente vai desenhar ela. Ou melhor, o que a gente está calculando, qual área que a gente está calculando. Qual é a nossa superfície? Ela é x, y, 1 menos x. É um plano inclinado. Beleza? Só que qual é a área que ele está pedindo? X maior ou igual a 0, y maior ou igual a 0, e tem a última que diz o seguinte, x mais y menor ou igual a 1. Aí. Então, é para calcular este plano, a área deste plano, só que se a gente olhar de cima. Vou colocar aqui só para ver o que a gente tem que ver. Qual é a região, o K nosso? Então, ele é a equação B, vou colocar aqui, e a equação C, e a equação D. Então, tá aí, ó, Enter. Se eu tirar a cor de todo mundo aqui, e tirar do plano também, exatamente, cai no triângulo que eu tinha falado, ó, o triângulo aqui. Só esse triângulozinho. Só esse triângulo aqui, ó. Só lembrando, ó, aqui a variável para x e aqui para y. Então, x de 0 a 1 aqui, y de 0 a 1, só que lembrando que não é os dois variando ao mesmo tempo de 0 a 1, porque senão a gente teria esse lado delicado do triângulo, é só até aqui, ok? Então, olhando aqui, olhando lá, tá aqui nosso triângulo, x e y, ok? Se a gente acrescentar, então a gente tem aqui, basicamente, a gente quer saber qual é essa área daqui, até aqui, só que em cima do plano inclinado. Ok? Essa aqui de baixo, olhando assim, sabe? Base 1 vezes altura 1, 1 vezes 1, 1, dividido por 2, meio. Só que como a gente está projetando no plano, ela vai aumentar, uma vez que tem inclinação aqui. Ok? Então, por facilidade, em geral, a gente desenha mais o K mesmo, que é mais fácil de visualizar. O K, então essa é a nossa base. Então, a gente tem que lembrar. O que a gente tem? Se a gente fixar o x variando de 0, ou melhor, o u, aqui é o u, né? U variando de 0 a 1, o y não pode variar de 0 a 1 também. Porque se colocar de 0 a 1 os dois, então a gente pode ter, por exemplo, o u1 e o y1 também, esse ponto aqui fora. Ele não faz parte do domínio. Então tem que lembrar, se um varia de número a número, o outro varia o quê? Do 0 até a reta. Então só lembrando, essa retinha aqui é a reta u mais v igual a 1. Isolando v, fica v igual a 1 menos u. Beleza? Então tá aqui, ó. Essa retinha 1 menos u. Disso a gente conclui que o v começa em 0 e vai até a reta. Ou seja, o v varia de 0 até 1 menos u. Com isso, a gente tem que fixar que o x, não é x, é um u, v aqui, tá? Desculpe, u aqui, pessoal. U varia de 0 a 1, beleza? Lembrando lá dos desenhos que a gente fazia dos triângulos. Então, solução. Agora a gente começa a fazer, calcula a derivada, aí as duas derivadas, aí calcula o produto vetorial, aí calcula o comprimento do produto vetorial, para depois calcular a integral. Então, primeira coisa, as duas derivadas. Derivada da sigma em relação a u. Derivada de u em relação a u, 1. Derivada de v em relação a u, 0. Derivada de 1 menos u em relação a u, menos 1. Beleza? Derivada agora da sigma em relação a v. Derivada de u em relação a v, 0. Derivada de v em relação a v, 1. Derivada de 1 menos u em relação a v, 0. Tudo bem?
São os dois vetores derivados. Próximo passo, calcula o produto vetorial deste com esse. Então, aqui, ó, produto vetorial de derivado de sigma em relação a U, vezes derivado de sigma em relação a V. IJK, sempre a primeira linha IJK. Segunda linha, o vetor da esquerda. Terceira linha, vetor da direita. Então, faz o produto lá. I vezes 0, tá aqui. Mais J vezes menos 1 vezes 0. Menos 1 vezes 0 vezes J. Também anula. Mais K vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1 vezes K. Menos, a volta. 0 vezes 0 vezes K. Vai anular esse aqui. 1 vezes menos 1 vezes I. Então, vai ficar menos I. Com esse menos fica mais. 0 mais 0. Aqui isso dá 1K. Mas aqui fica menos com menos mais I. Por isso que ficou um I aqui. Aqui deu 0J e 0J. Não tem J no nosso vetor, então. Mais 1K. Então, ficou aqui, ó. 1I mais 0J mais K. Vai ficar 1I mais 0J mais K, 1, 0, 1. Agora a gente calcula o comprimento desse vetor, que é o quê? Raiz quadrada do 1 quadrado mais 0 quadrado mais 1 quadrado. Raiz quadrada de 1 mais 1 mais 0 mais 1, raiz quadrada de 2. Então a nossa função de integração mais simples, é uma função raiz de 2, só. Como que fica a nossa integral? Então a área do sigma vai ser a integral dupla na região K do produto, ou melhor, do comprimento do produto vetorial das derivadas de sigma em relação a U e V. Vai ficar integral de 0 a 1, por quê? Porque o U varia de 0 a 1. De 0 a 1 menos V, por quê? Porque o V varia de 0 a 1 menos U. Da função de integração raiz de 2. Então a integral fica sendo integral de 0 a 1 pro U, porque o U é independente, da integral de 0 a 1 menos U pro V, porque o V depende do U, da raiz quadrada de 2. Então, raiz de 2, constante sai para fora da integral. Já joguei ela aqui fora. Fica, então, a integral, a gente tem que calcular a integral de dentro. Integral do dv é o próprio v. V variando de 0 a 1 menos u. No zero vai dar zero, então nem precisa substituir. Substitui só no limite superior, 1 menos u. Aí, agora, a integral do polinômio, que é 1 menos u em relação a u. Vai ficar u menos u quadrado sobre 2. Aqui, ó. U menos u quadrado sobre 2, variando de 0 a 1. Raiz quadrada de 2 aqui. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 que multiplica. Só no limite superior, porque no limite inferior vai dar zero. 1 menos 1 ao quadrado sobre 2. Lembrando, 1 inteiro menos meio, dá meio. Então, deu raiz de 2 sobre 2. Ok? Dá maior que só a área da base. A área da base é meio, porque era base 1 vezes altura 1 sobre 2, meio. Como tem aquela inclinação do plano, por isso que ficou maior. Raiz de 2 sobre 2 é maior que meio. Meio 0,5, raiz de 2 sobre 2 é 0,71 alguma coisa. 70 alguma coisa, melhor dizendo. Acho que é 70, 71. Então, realmente é maior que a área da base. Então, aqui a A. Vejam que aqui a região é a mesma do exercício anterior, então não precisa refazer tudo. A gente só precisa fazer as derivadas, o produto vetorial, cálculo da norma do vetor e integrar. A derivada da sigma em relação a U fica sendo derivada de U em relação a U1, derivada de V em relação a U0, derivada de 1 menos U menos V em relação a U, menos 1. Derivada da mesma sigma em relação a V agora, derivada de U em relação a V, 0, derivada de V em relação a V, 1, derivada de 1 menos U menos V em relação a V, menos 1. Agora a gente faz o produto vetorial. Primeira linha, primeira derivada da esquerda, segunda linha derivada da esquerda, terceira linha derivada da direita. Então vai ficar o produto vetorial IJK, 1, 0, menos 1, que está aqui, e 0, 1, menos 1, que está aqui. Fazendo esse produto vetorial, desenvolve todo ele, e a gente vai chegar em 1i mais 1j mais 1k. Ou seja, o vetor 1, 1, 1. Por isso que vai dar raiz de 3 lá no meio das contas. Próximo passo, calcula o comprimento desse vetor. Então, vou repetindo ele aqui, 1, 1, 1. Calcula o comprimento dele, raiz quadrada 1 mais 1, 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Ou seja, 1 mais 1 mais 1, raiz de 3. De resto, é a mesma coisa do exercício anterior. Então, substitui raiz de 3 lá na integral, como é o mesmo triângulo, a variação do U é de 0 a 1 e a variação do V de 0 a 1 menos U. Não tem mudança nenhuma. Só que em vez de raiz de 2 é uma raiz de 3. Continuando, joga a raiz de 3 para fora da integral, a partir de agora tudo é a mesma coisa. Então fica raiz de 3, integral de 0 a 1 do V, que varia de 0 a 1 menos U, deu U.
Substituindo no de baixo vai dar zero, melhor dizendo, no negativo vai dar zero, não precisa nem substituir, só substituir no limite superior. Então, raiz de 3 vezes a integral de 0 a 1 do 1 menos u, integra essa função aqui, vai ficar u menos u quadrado, variando do mesmo de 0 até 1. Então, aqui dentro deu meio vezes raiz de 3 sobre 2. Então, a única coisa que mudou foi aqui, realmente, o produto vetorial, ou melhor, o comprimento do produto vetorial, em relação ao exercício anterior. Raiz de 3 sobre 2, então. Sigma de u e v, a gente precisa derivar, calcular a derivada em relação a u e derivada em relação a v. Derivada em relação a u vai ser 1 menos 1, e em relação a v, 1 menos 1 menos 1. Então, o produto vetorial dessas duas derivadas vai dar o seguinte, a gente desenvolve, vai dar o seguinte resultado, menos 2i mais 0j menos 2k. Escrevendo na forma vetorial, menos 2, 0, menos 2. Vamos aqui reescrevendo. Agora, a gente precisa calcular o comprimento desse vetor. Então, vai dar raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado. Raiz quadrada de 4 mais 0 mais 4. Raiz quadrada de 8. Que a gente pode escrever como 2 ao cubo, ou seja, sai um 2 de dentro da raiz. Então, a integral vai ficar integral de 2 raiz de 2, e o resto é tudo igual. Então, esse 2 raiz de 2 sai para fora da integral. E fica tudo igual, mesmo cálculo anterior. Integral do dv, v, variando de 0 a 1 menos u. Depois fica a integral de 1 menos u menos u quadrado sobre 2, variando de 0 a 1. Então, vai ficar 2 raiz de 2, que multiplica 1 menos meio, dá meio. 1 inteiro menos metade, meio. Raiz de 2 sobre 2 vezes meio, fica raiz de 2 sobre 2. 2 raiz de 2 sobre 2. Corta de 2 com 2, raiz de 2. Perfeito. E a última tive que redesenhar ela, porque ela é um pouquinho diferente. O que mudou da última? Muda aqui, ó, essa segunda parte. E aqui também muda um pouco a sigma, né? É um plano ainda, mas é um plano um pouquinho diferente. Então, qual é a diferença aqui? O u varia de 1 a 2, por isso que eu coloquei, ó, u variando de 1 a 2. E essa retinha aqui, ou melhor, essa região, fecha esse triângulo aqui. Então, v menos u mais 1 menor ou igual que 0. Essa reta aqui é o limite do v menos u mais 1 menor ou igual que 0. Isolando v, fica v menor que u menos 1. Só que v já é maior que 0. Então, v maior que 0 e v menor que u menos 1. O u varia de 1 a 2. Tem essa mudança. Vejam que aqui está nosso cara. É esse triângulo aqui o nosso cara. Beleza? Então, só isso vai entrar na hora da integral lá no final. Então, aqui a gente tem só calcular a derivada aqui, ok? Derivada da sigma, u, v menos u, 1 mais 1 menos v. Vai ficar a derivada em u. 1 menos 1, 1. 1 menos 1 e 1. E a derivada em v não tem v no primeiro. Então, 0, 1 e menos 1 aqui. Produto vetorial dos dois, esse é o IJK. 1 menos 1, 1. 0, 1 menos 1. Fazendo essa conta, a gente vai chegar em 0i mais 1j mais 1k. Ou seja, o vetor 0, 1, 1. Calculando o comprimento desse vetor, vai ser a raiz quadrada de 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que dá a raiz quadrada de 2. Ok? Próximo passo agora é jogar isso na função aqui. E lembrando os limites. O u varia de 1 a 2 e o v de 0 a u menos 1, lá do triângulo inicial. Da raiz de 2. A raiz de 2 está para fora da integral. Então fica a área do plano sigma é raiz de 2. Da integral de 1 até 2, da integral de 0 a u menos 1, de dv du. Lembrando, primeiro dv, porque ele está mais interno. Integral de dv, v. V variando de 0 a u menos 1. Então fica... Opa, aqui só faltou uma raiz de 2, tá, pessoal? Só faltou a raiz de 2 aqui. Então no final vai dar... Tem que só lembrar de colocar a raiz ali. A integral... Aí o que cai? U menos 1. É o contrário. Antes era 1 menos u. Agora ficou u menos 1. Integral de u quadrado sobre 2, menos a integral do 1u, variando de 1 a 2. Tem que substituir nos dois, porque 1 né, não vai zerar. Então, no limite superior, fica 2 quadrado sobre 2, 2 ao quadrado 4, sobre 2, 2. Menos 2, 2 menos 2, 0. Então, esse primeiro vai para 0. No limite inferior, 1. Menos 1 ao quadrado, 1 sobre 2, meio. Meio menos 1 dá menos meio. Menos meio daqui de dentro, com esse menos da frente, fica mais meio. Mais meio vezes raiz de 2 sobre 2. E aí sim a gente acaba com o exercício.